pontuar aqui alguns conceitos, alguns poucos conceitos e teoremas centrais no estudo de superfícies. O que vocês fizeram até agora, né? Claro, não o que a gente vai ver ainda. Então, um que eu já comentei, de plano tangente, vetor tangente a uma superfície e plano tangente. Acho que não tem muito problema aqui o que fazer, mas podem imaginar que é o plano gerado pelos campos coordenados. Uma coisa que é bom ter em mente é o seguinte, né? Normalmente quando a gente fala de plano tangente, a gente imagina o plano encostando na superfície, certo? É a maneira mais natural de representar, certo? Mas, a rigor, um plano tangente é um espaço vetorial, né? Não é um plano afim, né? Não é um plano geométrico, ele é um plano vetorial. Então, a rigor, ele sempre passa pela origem, né? Na verdade, quando a gente fala que você tem aqui a superfície, tem um ponto aqui, o plano tangente, a gente desenha ele aqui, né? Se aqui está o sistema de coordenadas, esse plano, na verdade, ele está aqui. O plano paralelo, né? Em algum momento, vai ser importante lembrar disso, né? É melhor continuar imaginando ele tangenciando a superfície, né? Mas, na verdade, o que a gente está fazendo, né, quando for fazer uma coisa rigorosa, você está associando a este ponto da superfície este espaço vetorial, né? Que, repito, é mais natural você pensar no plano afim que passa pela superfície. Até porque quando a gente, em FVV, por exemplo, você vai interpretar o plano tangente, né, você interpreta como a melhor aproximação linear à superfície localmente, certo? Aí você está falando do plano afim mesmo, aquele que passa por esse ponto da superfície, né? Aqui, quando a gente está falando de plano tangente, muitas vezes a gente está falando do espaço vetorial bidimensional, né, que tem aquela direção, paralela àquele plano, certo? Em alguns momentos vai ser importante lembrar disso. Okay? Por exemplo, quando você fala de diferencial de uma função, ela está definida no plano tangente, como espaço vetorial, porque ela é uma transformação linear. Não faz sentido você definir uma transformação linear num conjunto que não é espaço vetorial, né? Então, você está falando de fato, naquele caso, de espaço vetorial de dimensão 2, e não daquele plano afim. Outro conceito fundamental é de função diferenciável. Aqui eu entendo função. A gente sabe o que é uma função diferenciável que vai de um certo RK num certo RN, né? Do RN no RM. Esse conceito não depende de superfícies. A partir do momento que você tem superfícies, você quer saber o que é uma função diferenciável que vem de um espaço euclidiano na superfície, ou que sai de uma superfície e vai para o espaço euclidiano, ou uma função entre superfícies, S1 e S2. Né? O que é uma função diferenciável? Né? E a ideia é você expressar localmente essa função, quer dizer, considerar uma carta local, né? A gente fala diferenciável num certo ponto, né? Você considera cartas locais e aí você tem a função entre abertos de espaços euclidianos, que é onde a gente sabe o que significa a diferenciabilidade de funções, tá? Aqui não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem eu entro, mas também a gente vai trabalhar com isso e em algumas situações a gente pode lembrar, tá? Eu fico pondo a canetinha aqui em cima do papel, agora como vai escrever, né? Tem que, em vez de colocar na mesa digitalizadora. E meio que junto com esse conceito vem a diferencial de uma função diferenciável, né? Diferencial num ponto, que é, como eu acabei de falar, vamos supor, nesse caso aqui, é uma transformação linear que vai do plano tangente à primeira superfície, no plano tangente à segunda superfície, no ponto correspondente, evidentemente, e
E a gente usa aquela, como eu costumo chamar, de definição geométrica de diferencial, né? Se você escreve a função f em coordenadas locais, quer dizer, com cartas, ela está associada à matriz jacobiana como para funções do Rn, normal. Mas tem uma maneira muito mais conveniente de enxergar, isso eu acho que eu vou lembrar aqui, né? Se eu vou lembrar desenhando, tá? Eu tenho aqui uma superfície S1, uma superfície S2, tá? Eu tenho um ponto P e um vetor tangente, e eu tenho o ponto F de P. Qual que é a imagem? Aqui tem a função F e tem a diferencial que vai entre os planos tangentes, que eu não vou desenhar para não ficar muito sujo aqui o desenho. A gente pega uma curva na superfície, tem que estar na superfície, que tenha esse vetor como vetor tangente a ela, compõe com F, o que significa que aqui acaba tendo uma curva também. O vetor tangente a essa curva é a imagem da diferencial. Se isso aqui é um vetor V, esse cara aqui é a imagem de V por essa diferencial. Correto? Repito, nada impede que você pegue cartas locais, uma carta φ aqui, uma carta psi. Opa, isso não é psi. Daqui, abertos do R2, você considere, ao invés dessa função, a função psi a menos 1 f φ. Isso aqui significa, é uma função que vem para cá, tá? Isso aqui significa escrever essa função em coordenadas locais. A partir de coordenadas dessa carta, você obtém coordenadas desta outra aqui. Então, é uma função de duas variáveis com imagem no R2 também. É uma função vetorial com com vetores do R2, né, como imagem, partindo de duas variáveis. Tá? Daí a gente tem o conceito de diferencial da análise do Rn. Tá? Mas, em geral, não é muito conveniente tratar dessa forma, não. Em geral, mais conveniente tratar dessa forma geométrica, pegando curvas que tem esse vetor tangente, compondo e pegando essa vetor tangente na curva imagem. Certo? Até aqui? Tem dois teoremas ainda nesse... Até aqui, a gente só está levando em consideração os aspectos topológicos e diferenciáveis. A superfície, por enquanto, a gente só está usando isso. Não entrou ainda a parte da métrica. Tá? E tem dois teoremas que eu acho particularmente importantes, que é o teorema do valor regular. Vou enunciar aqui para saber se vocês lembram ou se não tiveram isso aqui. Enfim, eu tenho uma função, escrever aqui, f do R3 ou um aberto do R3, tá? Em R diferenciável. Pego um cara da imagem de f que seja valor regular. Ou seja, não é a imagem de ponto crítico dessa função. Então, a pré-imagem desse cara é uma superfície regular. Viram esse teorema, né? Espero, porque é um grande produtor de exemplos. Tem a ver com a ideia de superfície de nível, se você quiser pensar. Quer falar alguma coisa, Henrique? Apareceu você falando com o microfone mutado. Não, só falando que eu vi. E o outro teorema bastante importante é o teorema da função inversa para superfícies. A gente já conhece ele no Rn. Você tem uma função diferenciável entre superfícies. Eu quero me perguntar se ela
é um difeomorfismo, né? Se num certo ponto, evidentemente, da superfície do domínio, a diferencial for um isomorfismo, aqui entenda-se é um isomorfismo linear, né? Isso aqui é uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão 2. Se for um isomorfismo, então F é um difeomorfismo local, pelo menos, em P. Existe uma vizinhança de P em S1 e uma vizinhança de S2, imagem dessa vizinhança de S1, de modo que F seja um difeomorfismo. Certo? Isso aqui também é um teorema importante. E é a consequência direta do termo função inversa. É só passar para coordenadas locais, que não tem muito mistério. Certo? Ok. Agora, vamos colocar um pouco mais de pimenta na brincadeira, a ideia da primeira forma fundamental. Né? Você colocar uma estrutura métrica. Né? Até aqui, nada diferencia um disco aberto, né, como superfície do R3, de uma calota aberta, né, uma semisfera aberta. Do ponto de vista da estrutura topológica e diferenciável, são iguais. Né? São homeomorfos, que diz que a topologia é a mesma, né? Topologicamente são a mesma coisa, e são difeomorfos também. Do ponto de vista diferenciável também são a mesma coisa. O que diferencia esses dois objetos como superfícies é justamente a estrutura métrica. Então, esse é um outro elemento fundamental, que a gente trata falando do que é chamado de primeira forma fundamental. Você pega em cada ponto da superfície, define um produto interno. Eu acredito que a notação que vocês têm usado seja essa, é a mais comum. Né? Aqui eu vou evitar colocar as entradas, né? Num ponto P da superfície, você define como sendo o próprio produto interno do R3, que eu vou agora denotar assim. Eu considero que esses vetores aqui, no fundo, são vetores do R3, moram lá mesmo, né? E eu considero o produto interno que a gente já tem no R3, né? O produto escalar usual. Né? E isso aqui é uma forma bilinear, simétrica, definida, positiva, né? Um produto interno, e tem uma forma quadrática associada. Né? Então, a primeira forma fundamental, calculada em um vetor V do espaço tangente à superfície em P, é a forma quadrática associada a esse produto interno, ou seja, é isso aqui, né? Que é o quadrado da norma. A rigor, a primeira forma é essa daqui, né? Mas a gente acaba chamando de forma fundamental qualquer uma das duas. Né? Isso aqui não é uma forma, isso aqui é um produto interno, né? Mas a gente acaba falando que isso aqui também é a primeira forma fundamental. Né? Nessa situação, você consegue definir um a partir do outro, então é meio indiferente. Tá? Então, uma certa liberdade de expressão aqui, a gente acaba chamando isso aqui também de primeira forma fundamental. Né? Onde entra? O que a primeira forma fundamental te dá? Né? O que ela te oferece? Bom, fundamentalmente, te oferece algumas possibilidades de medidas. Né? Primeira coisa, você consegue falar de ângulo entre vetores, ou, consequentemente, também entre curvas. Né? Entre vetores tangentes num ponto, também entre curvas que se encontram num ponto da superfície. Não preciso descrever isso aqui é clássico, né? Como definir ângulo a partir de produto interno. A gente consegue definir comprimento de curva, uma curva que mora numa superfície. É uma integral. Comprimento de curva, vocês nem lembram, isso aqui já é a parte de curvas, mas é a integral da norma do vetor tangente. Norma, a partir do momento que eu tenho a primeira forma fundamental, eu consigo
calcular a norma. Isso aqui é a raiz quadrada da primeira forma fundamental. Ou seja, eu consigo calcular comprimento de curva a partir da primeira forma fundamental. E também consigo calcular a área de superfícies, ou de porções de superfícies. Né? Integral dupla, numa certa porção do plano. Aqui pego o produto vetorial dos campos coordenados. Isso aqui é uma função das coordenadas, né? Isso aqui é uma função. Isso aqui mora tudo no R2, no aberto R2. E aqui a região é o fecho desse aberto, enfim. Então aqui você tem a área da porção da superfície que você parametrizou com essa carta local a partir desse ômega aqui. Ômega, na verdade, é a pré-imagem dessa sua parametrização. Tudo isso aqui depende somente da estrutura que você tem na superfície, a estrutura topológica diferenciável e métrica. Eu vou reforçar daqui a pouco. Essa terna de estruturas, essas três coisas, formam o que a gente chama de geometria intrínseca: topológica, diferenciável e métrica. E como eu falei, por exemplo, a gente ainda vai aprofundar isso, a gente vai ver agora em GD2 outras coisas que não foram vistas ainda em GD1, para entender melhor como é que a gente consegue observar essa métrica, e entender melhor como é que a gente diferencia a semisfera lá de um disco plano, né? Mas justamente as primeiras formas são distintas. Tem outras maneiras mais diretas de observar essas diferenças, já vou mais ou menos falar sobre isso. Então, esse objeto nos permite fazer medidas. No caso, como a superfície é bidimensional, não tem mais muito o que ficar brincando de medida, né? Tem uma medida zero dimensional, digamos assim, que é o ângulo, uma medida unidimensional, que é o comprimento, uma medida bidimensional, que é de área. Não tem muito mais. Não tem muito mais do que inventar, tem pouca dimensão para ficar brincando, né? Então a gente tem essas três medidas fundamentais, que vêm tudo da primeira forma fundamental, né? E, digamos, isso aqui é dado de maneira absoluta, né? Não depende de parametrização, mas na hora de fazer conta, em geral, você tem que parametrizar. E aí a gente tem os chamados coeficientes da primeira forma fundamental. Quer dizer, quando você expressa a primeira forma em coordenadas, você pega uma carta local, e você tem em cada ponto, os campos coordenados formam uma base do plano tangente, né? Então, se você usar essa base, você pode caracterizar a primeira forma fundamental a partir de uma matriz, né? Essa matriz, vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma base. Eu costumo usar parênteses para base, principalmente quando é base orientada, tá? Em vez de conjunto, eu prefiro usar isso aqui, porque base é sempre orientada, né? Só que eu não preciso fazer uma matriz tão pequena assim, senão vai ficar muito apertado, né? Não, porque eu ia escrever, tá certo, eu ia escrever I, né? A matriz associada à primeira forma fundamental é uma matriz em que aparece, evidentemente é uma matriz 2×2, em que aparecem os tais coeficientes da primeira forma fundamental. Isso aqui é para cada UV, né, para cada par de coordenadas, né? Isso aqui não é uma matriz única, não é uma coisa pontual, mas em cada ponto eu tenho uma matriz correspondente, né? Esse cara aqui é o quadrado da norma do primeiro vetor da base, primeiro coordenado. Esse aqui é o produto interno entre os dois vetores coordenados. E o outro é o quadrado da norma do outro campo coordenado, vetor coordenado. Esses são os chamados coeficientes da primeira forma fundamental. E a gente vai... eles aparecem sempre que a gente considera essa situação em coordenadas.
A gente vai falar depois de segunda forma fundamental e também vai falar dos coeficientes da segunda forma fundamental. Então, assim, de novo, agora vamos fazer uma análise mais qualitativa, né? Eu tinha lá uma estrutura topológica e uma estrutura diferenciável. E como eu comentei, a gente optou por pegar tanto a topologia quanto a estrutura diferenciável do R3. Né? Mas eu comentei, não precisa. Daria para fazer sem usar o ambiente. Mesma coisa aqui, agora é uma nota cultural, mas só para... acho importante vocês também, pelo menos terem essa informação. Aqui a gente está pegando de novo emprestado uma coisa que tem no R3. A gente está pegando o produto interno do R3. Certo? Não precisa. Se eu definir na minha superfície um produto interno em cada ponto, de modo que varie diferenciavelmente, eu já tenho estrutura diferenciável, então eu sei o que isso significa, eu vou ter uma métrica que vai me permitir calcular ângulo, comprimento de curva, área de superfície, né? Do mesmo jeito. Eu não sei se eu vou conseguir, com essa métrica que eu inventei, enfiar minha superfície no R3. Tá? Que aí também tem essa compatibilidade, tem que existir. Certo? Se vocês ouvirem uns gritinhos, é minha filha que está jogando com os amigos portugueses aí, mas enfim, não sei se chegou a captar no microfone. Meu ouvido captou. Então, isso é o que seriam as chamadas métricas riemannianas. Eu só vou escrever aqui, porque riemanniano não é um termo português, né? É o nome de Riemann, né? Vou colocar em maiúsculo para ficar legível. Riemanniana. Se você define um produto interno, então, o que é um produto interno a gente sabe da álgebra linear. Né? Em cada ponto você define um produto interno do jeito que você bem entender. Né? A única condição é que, além de ser um produto interno, ele tem que variar diferenciavelmente quando você varia o ponto na superfície. Né? Esquece, não tem que ser esse. Né? Aí você tem a mesma coisa, né? Porque tudo isso aqui funciona quando você tem esse produto interno. Seja esse ou seja outro, está na mesma. Tá? Então, é possível você definir desse jeito. Então, você pode definir no mesmo objeto, na mesma superfície, você tem a topologia e a estrutura diferenciável, você pode definir uma outra métrica, diferentes métricas. Tá? E você vai ter, então, o objeto mais geral que a gente chama de variedade riemanniana, tá? Bidimensional nesse caso. Mas isso aqui é só uma observação. O que eu quero destacar dessas observações que eu estou colocando, que a gente não vai trabalhar com isso, esse estudo tem uma restrição forte, que é considerar todas as superfícies dentro do R3. Então, com uma topologia compatível, com uma estrutura diferenciável compatível, com uma estrutura métrica compatível com a do R3. Né? Então, o que define a geometria intrínseca da superfície, na verdade, a gente está herdando do ambiente. Tá? Eu não vou voltar a falar nem de superfícies abstratas, nem de métrica riemanniana. Tá? É uma nota cultural só para colocar a coisa um pouquinho mais em profundidade, né? Para a gente enxergar esse objeto de maneira um pouquinho, distanciar um pouco da coisa para enxergar com um pouquinho mais de amplitude. Tá?